E agora, meus amores, vamos de fato ao conteúdo. Quem tá preparado aí para esses grandes insights? Eu vou deixar nos stories, depois aqui da live, essa pirâmide dos níveis neurológicos, tá? E o que é interessante a gente ver aqui? Essa pirâmide, ela fundamenta, né? Como eu disse, os fundadores dessa pirâmide foram os precursores da programação neurolinguística. Robert Barré, Richard Barré, Robert Dilts e Berné Insert. Então, eles tinham um profundo conhecimento aí do ser humano e eles começaram a perceber que essa base, né, essa pirâmide, o que acontece? A gente começa a mudar de baixo e vai subindo. E aí, essa base aqui, ela vai refletindo nos níveis anteriores. Porém, se eu começo da base, ela reflete de forma mais rápida e mais efetiva em todo esse restante. E eu vou te explicar por quê. Primeiro, quais são esses níveis? O primeiro nível dessa base, ambiente. O segundo nível, comportamento. Próximo nível, habilidades e capacidades. Próximo nível, crenças e valores, identidade, afiliação e espiritualidade. Então, agora explicando um por um. E eu vou explicar e vou te fazer perguntas e reflexões acerca disso. Porque, percebe, começa no ambiente, termina na espiritualidade. Ou começa na espiritualidade e termina no ambiente. A decisão é individual. E eu vou te mostrar como você tomar a sua melhor decisão acerca disso. Então, o ambiente, ele define o que está externo a nós, né? Só que esse ambiente, ele gera impacto. Então, se eu estou inserida em um grupo, sei lá, de fumantes, e só eu não fumo, eu posso ter aquela convicção que eu não fumo, mas vai chegar um momento que eu vou falar, nossa, se eu não tiver a minha base ali muito sólida, eu posso começar a achar que eu tô errada e eu devia fumar, talvez. Se eu tô num ambiente que tem muita briga, muita discussão, e eu gosto de paz interior, eu posso começar a questionar que a paz interior é balela, que o correto é você brigar, entende? Então, o ambiente nos condiciona. Da mesma maneira que a Mentalize vem para provocar esse ambiente de aprendizado, crescimento, elevação de consciência, porque aí eu começo, às vezes, reclamar da minha vida, aí eu vou lá para o ambiente de aprendizado e vejo o que é possível, vejo que outras pessoas também passam por problemas como eu, vejo que existe uma forma de evolução, de aprendizado, de melhoria contínua. E aí eu começo a acreditar nos meus sonhos, igual esse depoimento que eu li no início. Então percebam, uma coisa conecta na outra. E aí, por isso que é tão importante a gente observar o ambiente que eu tô inserida. E se eu tô inserida num bom ambiente, eu começo a ter novos comportamentos. E aí esses novos comportamentos, o que são? É as minhas ações no dia a dia. Então, o que eu faço, como eu acordo, nós costumamos sempre dizer na Mentalize Elise, faça um bom dia. Por quê? Não é assim, tenha. Porque o tenha parece que é obra do acaso. Talvez eu tenha, talvez não. O faça pressupõe a autorresponsabilidade, que é algo que também nós falamos muito. Por quê? Porque depende de mim. Depende das minhas atitudes. Se eu ficar sempre projetando, né, que o meu comportamento depende da ação do outro, isso é um quadro de vitimização. Então, eu adoraria fazer tal exercício, mas eu não tenho tempo. Será que não tem? Vamos observar quanto tempo eu estou gastando nas redes sociais? Quanto tempo eu estou gastando, talvez, em uma conversa que não agrega? Quanto tempo eu tô gastando reclamando, talvez, né? Brigando, exigindo das outras pessoas e sem olhar de fato para minhas ações, os meus comportamentos. Percebe? Então, à medida que eu vou tendo essa consciência, essa clareza, eu vou trazendo cada vez mais essa autorresponsabilidade para falar, peraí, se eu quero ter um bom dia, eu vou fazer minha parte ao acordar, eu vou organizar meu dia, eu vou fazer uma respiração profunda, eu vou tomar água, que é aquilo que a Flávia e a Paula tanto falam, né? Então eu começo a mudar o meu comportamento. Então veja, se eu estou inserida num bom ambiente, eu começo a refletir sobre os meus
comportamentos e ajustar comportamentos. Então já começa a pensar aí nesses dois lá, papel e caneta, para você, se não tiver, e agora você volta e reassiste a gravação. Quais têm sido os meus ambientes? Onde eu estou inserida? Tem sido mais esse ambiente que me leva a questionar e a sair do objetivo, ou a bons ambientes que me levam para aprendizado, para crescimento? Depois, quais têm sido as minhas ações e reações no meu dia a dia? Eu tô bem reativa? Tô reclamona? Ou não, eu tô agindo, eu tô acordando 10 minutos mais cedo, eu tô respirando quando eu percebo que eu tô saindo do controle. Então começa a perceber o que você tem feito. Elenca ali 2, 3 ações de comportamentos que você acredita que tá fazendo, que tem feito e que te ajuda, e 3 comportamentos que você tem feito que te atrapalha. Começa a pensar sobre isso. O próximo nível, capacidade e habilidade. Todos nós temos capacidades e habilidades de fazer algo. E o seu óbvio pode ser o milagre de alguém. Quem já ouviu essa frase que a gente ama tanto? Por quê? Pode ser que aqui para mim falar com vocês é fácil. Pode ser que para outro seja um desafio. Mas isso não põe a gente num lugar de melhor ou não, né? Ou pior. Pode ser que uma pessoa é extremamente organizada com a rotina, com as tarefas, né? Com a casa em geral. E eu não sou tão organizada assim, preciso ralar aqui para me organizar. Então isso é o quê? Essa habilidade em construção. Isso não põe a outra pessoa também como uma melhor ou pior, né? Também não me põe como melhor ou pior. Então quando a gente entende as nossas habilidades já natas, a gente consegue fazer mais daquilo que a gente tem habilidade, a gente faz bem e faz naturalmente, que isso me gera energia, e eu canalizo essa energia para desenvolver novas capacidades, porque todos nós temos capacidades infinitas, né? Até no relato que eu comentei com vocês, ela falava no final, só eu posso acreditar em mim. E se eu acredito, ninguém me segura. Então, o nosso cérebro, ele tem a neuroplasticidade. O nosso cérebro tem essa neuroplasticidade, plástico, né? Mas assim, ele é flexível. E a gente consegue, a partir daí, ter novos comportamentos, ter novas habilidades e ter novas capacidades, à medida que a gente se concentra em adquirir, se concentra naquilo que eu quero desenvolver. Boa tarde, Lu, seja bem-vinda. Então percebe, o meu ambiente condiciona meu comportamento e eu começo a olhar para as minhas capacidades, as minhas habilidades e desenvolver. Então essa lista que você fez de comportamentos, agora você vai elencar. Esses comportamentos que não estão bons, quais habilidades eu preciso desenvolver? Esses comportamentos que já estão bons, quais habilidades eu já tenho desenvolvida? Certo? Muito bom. Próximo, crenças e valores. O que acreditamos sobre a vida e como um todo, né? As pessoas que já nos condicionaram. Seja bem-vinda, Karina, Bruno, Má. Sejam bem-vindas. Então, a crença, ela é o meu óculos. Então, se eu acredito que eu sou menos que as outras pessoas, eu vou ter um comportamento de incapacidade, inferioridade. Então eu já me ponho assim, já me coloco assim nas situações. E aí o que acontece? Vem as pessoas e confirmam isso, mas na verdade quem acreditou primeiro fui eu. Ao mesmo passo que, se eu fortaleço lá a minha identidade, se eu fortaleço o autoconhecimento, se eu sei quem eu sou, que a gente vai falar disso lá na ponta da pirâmide, eu começo a falar, não, eu sou igual, né? O que eu não tenho, eu tô a caminho de desenvolver. Então, a partir dessa nova postura, a minha crença, o meu valor me dá base para sustentar aquilo que eu quero. Então, eu começo a acreditar mais em mim, a perceber que eu tenho valores inegociáveis, como, se eu sou uma pessoa, que eu acredito que eu sou uma pessoa honesta e eu prezo por isso, isso é um valor para mim, eu vou me afiliar, eu vou me juntar a pessoas que são honestas. Se eu começo a acreditar que eu sou inferior, eu vou me colocar nos lugares que vão desejar pessoas inferiores, às vezes para até de alguma maneira abusar emocionalmente, tudo mais. Então tudo começa em mim. Porque se eu tenho essa crença fortalecida de eu sei quem eu sou, e nós somos, né, filhos de Deus em primeiro lugar, que a gente vai chegar lá,
nós somos parte de um todo maior, quando eu tenho isso convicto e cravado dentro de mim, fortalece a minha crença para o olhar positivo. Então, talvez eu não ouvi na minha infância coisas que me aprofundaram para me fazer uma pessoa autoconfiante, para eu ter uma autoestima ok, para eu desbravar novos horizontes. Isso a gente trata lá na hipnoterapia, nos nossos processos individuais, a gente trata isso dentro da Mentalize de forma conjunta também. Só que o que eu quero que vocês saiam dessa live aqui? Acreditando que onde quer que você esteja, você pode mais. Você pode mais e você merece mais. Tudo que te aconteceu até meia hora antes, até antes de entrar nessa live, não te define. Você pode ter sido humilhada, humilhado. Você pode ter sido questionado por coisas que você não fez. Você pode ter acreditado que você não merecia até agora. Mas agora você vai sair daqui com um novo ânimo e com crenças fortalecedoras. Como você vai identificar isso? Você vai parar e vai escrever 3 crenças que te fortalecem. 3 coisas que você fala, cara, isso eu sou muito boa. E você vai escrever 3 coisas que você fala, eu tô acreditando nisso, mas eu não mereço acreditar nisso. Então, se você acha que você não dá conta, se você se coloca pra baixo, se você se vitimiza achando que o mundo tá fazendo mal pra você, que as pessoas estão fazendo mal pra você, é só você perceber tudo isso que a gente tá falando aqui e fazer ajustes e sair desse lugar que ele não te pertence. E você vai olhar quais valores são inegociáveis pra mim. Para uma pessoa honesta, não importa se alguém trazer uma promoção, uma oportunidade que seja ilícita, ela não aceita, porque ela tem o valor da honestidade. Se você tem o valor de família, se é algo que agride a tua família, você não aceita, porque você tem o valor de família. Se você tem o valor da verdade e você precisa fazer algo para mentir, você não aceita, porque você tem o valor da verdade. Então, quais são os seus valores inegociáveis? Lista aí pelo menos uns 5 valores inegociáveis. O que é mais importante para você? Certo? E aí, após isso, a gente vai entrar na fundamentação de tudo isso, que é a identidade. Que é parte do que eu já tô falando para vocês. Que é assim, quando eu percebo quem eu sou de verdade, quando eu percebo tudo isso que eu já fui falando até agora, eu consigo ficar mais no meu eixo. Porque se eu sei quem eu sou, ninguém me define. Se eu sei quem eu sou, eu começo a perceber que as coisas e as pessoas que me irritam estão me dominando. E eu começo a falar, o quê? Eu não mereço que outro me domine. Eu tô aqui, ó. Tô empenhada, tô na Mentalize, tô aprendendo, tô assistindo as lives, tô fazendo os exercícios. Então eu vou deixar que o outro tire essa paz que tá tão assim em construção, que eu tô gastando energia ali diariamente. E aí eu vou deixar que o outro tire? Não, eu sou mais. E aí, lógico, eu vou observar se eu preciso colocar limite, se eu preciso me afastar, se eu preciso mudar de ambiente. Mas primeiro começa aqui dentro. Então, a identidade é o primeiro passo para a gente transcorrer todos os outros. Porque, como eu disse, se a gente começa de baixo para cima, um reflete no outro. Mas se eu começo de cima para baixo, não tem como. Essa mudança, ela é assim, ó, imediata. E eu vou falar por quê no final. Aguenta aí. Depois de identidade, vem a afiliação. A afiliação é com quem eu me relaciono. Quais grupos eu estou, quais pessoas me influenciam a co-criar a minha realidade. E aí, eu começo a perceber se essas pessoas não estão alinhadas com a minha identidade, eu começo a buscar novos grupos que eu vou me desenvolver. Eu começo a buscar novas amizades, eu começo a buscar novos ambientes. Então, essa afiliação, ela é extremamente importante para que eu mantenha... Lembra que eu falei lá no começo? Se eu tô num grupo que fuma e só eu não fumo, eu começo a questionar às vezes o meu valor. Eu falo, nossa, será que eu tô errada? Quem nunca já pensou, já aconteceu com você? De você falar, poxa vida, peraí.
Será que é isso mesmo? Né? Eu tô num grupo que é muito briguento e eu sou tranquila. Começa a falar, nossa, será que é isso mesmo? Só que isso, gente, mora um perigo muito grande, porque a gente pode acabar num exemplo aqui mais comum ainda, quando a gente traz pra dentro da Mentalize e Realize. Eu tô num grupo que ninguém acredita nos sonhos. Qual que é a chance de eu continuar acreditando nos meus? Percebe? Então, essa afiliação, ela é extremamente importante. Porque se eu começo a perceber, poxa, existem pessoas que sonham e realizam. Existem pessoas que estão crescendo a cada dia, que estão evoluindo. Então, se eu tô parada aqui, e se eu tô ouvindo das pessoas ao meu redor que sonho é balela, que a vida é difícil mesmo e vai ser sempre difícil, será que eu não tenho que procurar um novo ambiente? Novas afiliações? Entende? E aí, pode ser que eu seja a luz nesse outro ambiente aqui que as pessoas deixaram de sonhar. Porque aí eu vou começar a ficar num novo ar, num novo espírito, num novo brilho. E aí essas pessoas falam, nossa, mas ela voltou a sonhar, olha tudo que aconteceu. Uau, ela tá realizando. Uau, olha o resultado. Entende? E aí, a gente chega na base, no topo, que é a nossa espiritualidade. E aí eu vou trazer para vocês aqui alguns relatos pessoais de coisas que já aconteceram comigo. E vai pensando aí com você. Qual o legado que você tem deixado até hoje? Por onde você passa? E legado, a gente escuta muito. Ah, você quer escrever um livro, você deixa o seu legado. Você quer gravar, né, uma live, você quer gravar algo, você deixa um legado. Mas o legado é aquilo que as pessoas... A gente costuma falar que o legado é aquilo que vai estar escrito na nossa lápide no dia que a gente morrer, sabe? O legado é aquilo que as pessoas vão falar quando souber da nossa partida. Vai falar, uau, quando eu estava com essa pessoa, eu sentia assim. Quando eu estava triste, eu falava com ela, nossa, ela me trazia um olhar positivo. Nossa, ela me consolava. Ela falava das vulnerabilidades dela também, para eu perceber que somos humanos, estamos todos no mesmo barco. E que nós estamos aqui para um dar a mão para o outro. Quantas vezes você já fez uma oração lá para Deus, no silêncio do teu coração, ninguém sabia. E chega uma pessoa e fala com você sobre isso. Quantas vezes? Quantas vezes você teve um sonho que trouxe calmaria para o seu coração? Quantas vezes você fez oração e depois você abriu o Instagram, abriu o Facebook e tinha uma frase, e tinha um stories e tinha alguém falando algo, que você falou, uau, meu Deus, isso é resposta para mim. Isso está acalmando o meu coração. Já aconteceu por aí? Aqui já aconteceu e acontece muito. Mas para isso acontecer, a gente precisa estar ligado nessa base. E por que eu comecei de baixo? Por que eu comecei trazendo para vocês sobre os nossos níveis neurológicos? Porque aqui o objetivo dessa live é trazer conteúdos muitas vezes técnico. E aí a gente vai falar de espiritualidade, pode ficar num lugar mais que não é palpável, né? Que é preciso sentir. Mas veja, quando você se encontra nessa base espiritual, quando você entende que você é parte do todo, você começa a sair daquele olhar mais egoísta, mais do umbigo, mais dos seus problemas, mais da sua vitimização, e você começa a olhar ao redor, você começa a ver que você é parte, você também é palavra de Deus para alguém, do mesmo jeito que alguém foi para você. Quantas vezes você pensa bem de alguém, mas você não fala para a pessoa? Quantas vezes você gosta tanto daquela pessoa, mas ela não sabe que você gosta tanto assim, porque você não verbaliza. E o ser humano, ele tem uma tendência ao negativo. Ele tem uma tendência a olhar aquilo que não está dando certo, tem uma tendência a se vitimizar, tem uma tendência a reclamar. Por isso que a gente precisa diariamente se conectar com a fonte. Porque quando essa fonte começa a jorrar dentro de nós,
a gente começa a descer os níveis dessa pirâmide com escolhas mais assertivas. E aí, quando eu sei que eu sou parte do todo, eu me afilio a pessoas melhores, a pessoas que de fato me ajudam. Eu entendo a minha verdadeira identidade, que não é o que falam externamente sobre mim, é o que Deus e a minha fonte fala sobre mim. É o que Ele espera. E aí aquela música lá do início. Deus pode fazer infinitamente mais e nem sempre Ele vai fazer o que estamos esperando. Ele sabe o que é melhor para mim. Escutem essa música com olhar atento, infinitamente mais. Ele sabe o que é melhor para mim. Quando eu estou nessa ligação, toda essa pirâmide ela ganha novo sentido. Todo o meu nível neurológico, toda a minha essência, a minha mente, as minhas emoções, elas vão para um novo lugar. E aí todo o conteúdo que você acessar, ele vai conectar você a isso. Como eu ajudo não só a mim, mas o meu entorno. Como eu ajudo a minha família, como eu ajudo a comunidade, como eu ajudo o trabalho. E isso não é muitas vezes aquela teimosia de ajudar, querendo que a pessoa faça o que eu quero, o que eu acho que é melhor para ela. Não. É ajudar não cobrando, não julgando, não apontando o dedo. É ajudar com o seu sorriso, com o seu elogio, com o teu otimismo, com a tua perseverança, com a tua positividade. Então coloca isso no papel. Como eu tô em relação a isso no meu dia a dia? E aí voltando, né, eu fugi um pouquinho aqui. A pirâmide, então, quando eu tô ligada à espiritualidade, eu vou me afiliar com pessoas que estão conectadas a essa mesma essência. Naturalmente, a gente começa a repelir aquelas pessoas, sabe? Começa a acontecer de não dar certos encontros, ou de a pessoa até ir desmarca. É natural, porque a gente vibra, a gente emana aquilo que está na nossa essência. Então começa a pensar quais têm sido os resultados, as pessoas que estão próximas a você. E aí observa o que você tem pensado para atrair isso. Porque nós somos responsáveis por aquilo que a gente cativa. Já dizia o Pequeno Príncipe, né? Quem conhece a história. Nós somos responsáveis por tudo aquilo que nós cativamos. Então, se hoje eu estou cativando coisas que estão me deixando para baixo, que não estão me fazendo bem, é hora de olhar o que eu estou emanando aqui dentro. E você pode tomar a decisão, como eu falei, de começar por essa base, essência, de cima para baixo. E aí você vai conectando com a sua espiritualidade, se afiliar com pessoas que te ajudam, que te dão a mão, que estão nessa mesma energia. Você vai encontrar o seu verdadeiro eu, o seu senso de quem eu sou de verdade, quem eu sou no mundo, o que eu tô fazendo aqui, como eu posso ser luz na vida das pessoas. E depois, você vai para crenças e valores. Depois que esses três, gente, tá equilibrado, eu começo a questionar aquelas crenças que não faz mais sentido. Começo a falar, peraí, por que não? Peraí, por que eu não vou sorrir hoje? Peraí, por que a pessoa aqui me cortou no trânsito e eu tô xingando? Pera, vai com Deus, tem um dia bom, eu não vou deixar que entre, percebe? E aí eu começo a não deixar que entre essas coisas. E quando eu vejo o reflexo, o que eu tô cativando tá muito melhor em todos os aspectos. E depois eu começo a perceber que as minhas habilidades, as minhas capacidades estão muito melhores do que eram antes. Por quê? Porque veio de cima. Depois eu começo a perceber que os meus comportamentos estão melhores. Eu tô me cuidando mais, eu tô mais positiva, eu tô mais otimista, eu tô bebendo mais água, eu tô respirando mais, porque eu quero me autorregular, eu quero ficar bem, para eu ser essa parte do todo, para eu fazer um bom trabalho nesse todo que eu faço parte. E aí, por último, vem o ambiente. E esse ambiente, eu começo a naturalmente só ficar naquele lugar que faz sentido com todo esse restante. Eu só começo a ficar em lugares que elevam a minha espiritualidade, que elevam a minha identidade, entende?
Então, a gente tem essas duas decisões. Eu posso começar da base e ter esse reflexo, sim, mas eu posso começar aqui, ó, do topo, de cima para baixo, da verdadeira fonte, e redimensionar toda a minha vida e toda a minha história. E aí, quando a gente fala de legado, de propósito, de espiritualidade, parece que é algo tão grande, parece que é algo tão distante que eu vou ter que estudar muito, que eu vou ter que me curar muito. Realmente, quanto mais eu estudo, quanto mais eu me conheço, quanto mais eu me curo, né? Paulinha e eu nos curamos também nos atendimentos, né, Paulinha? A gente chora junto, a gente revive isso junto e é lindo. Mas você pode, a partir dessa live, a partir desse momento, sair com essa energia revigorada. E eu costumo sempre dizer uma coisa: o seu maior propósito é ser você mesma, você mesmo. E o que é ser você mesmo? É se conectar com tudo isso que eu trouxe aqui. Porque quando você tá na sua essência, no seu você mesmo, buscando ser melhor a cada dia, buscando evoluir, você leva o melhor por onde você passa. E não tem propósito mais belo do que esse. Porque quando você entende isso, a sua questão com o trabalho se alinha, a sua questão com a família se alinha, com aqueles relacionamentos desafiadores, com aquelas amizades que te tiram do eixo, tudo vai se alinhando. Quando você entende que o seu propósito é não te desrespeitar, é não falar não pra você, pra falar sim pro outro. Primeiro sim é pra você. Primeiro propósito é ser você. É respeitar os seus valores, entende? E quando a gente tá alinhado com a nossa espiritualidade, isso ganha nova força, isso ganha novo lugar. Eu dizia numa mentoria semana passada, é uma mentorada querida e ela vai estar passando por um processo complicado de saúde. E eu comentei com ela, tem momentos na nossa vida que a gente não tem pra onde correr. Tem momentos que a gente vai se sentir sozinha mesmo. E nesses momentos, mais que todos os outros, a nossa conexão espiritual é que mantém a gente forte, firme. É que mantém a gente esperançoso, esperançosa. Sabe aqueles dias, às vezes, que você tá no trabalho e você fala, não vai dar mais. Mas você fala, mas eu também não posso chutar o balde. Você se conectando com a fonte, você vai ter uma energia renovada. E a partir daí, tudo ganha cor e sabor, né? Como eu dizia. Comigo aconteceu muito isso, né? E tenho, assim, inúmeras histórias para trazer aqui para vocês. Mas tem uma que me marcou muito, que foi quando eu queria fazer a transição de carreira. E essa música, o Infinitamente Mais, ela fala, né? Nem sempre Deus vai fazer aquilo que nós queremos e pedimos daquele jeitinho que a gente está esperando. E quando eu iniciei minha transição de carreira, eu já estava tudo desenhado na minha cabeça. E eu comecei a pedir todos os dias indo para o trabalho, Senhor, passa à frente, eu não aguento mais, eu quero sair, já está decidido, mas que o Senhor faça a sua vontade. E aí eu tive uma resposta negativa. E naquele dia eu fiquei muito frustrada. E o bacana da gente saber nomear os sentimentos é que eu não desconto em ninguém. Esse é outro ponto importante. Quando a gente se conhece, quando a gente busca o autoconhecimento. Mas a gente acolhe aquela frustração. Eu tô frustrada porque eu queria algo e eu não tive aquele algo como eu queria. E aí, naquele dia, eu abri o meu Instagram e tava escrito assim: tem coisas que Deus dá pra gente aprender. Não é bem comum isso? Ah, tem coisas que Deus dá pra gente aprender. Só que essa frase continuava e ela dizia assim: tem coisas que Deus dá quando a gente aprende. E aí eu abri o meu olhar pra isso. Falei, peraí, eu pedi algo e eu não ganhei. Não tive, não recebi daquele jeito que eu queria. Mas Deus tá falando pra mim que se eu aprender algo, eu posso ganhar. Eu posso receber aquilo. Então eu comecei a todos os dias fazer essa oração. Senhor, que eu aprenda o que eu tenho que aprender, para que eu receba o que eu quero receber. E a partir daí, grandes e verdadeiras transformações aconteceram dentro de mim, de verdade. E quando de fato isso se concretizou, eu olhei para trás e eu aprendi, eu entendi. Eu realmente não estava pronta ali para receber o que eu queria receber. Agora eu tô. E passar por esse processo me preparou
para dar conta do que eu tinha que dar num novo tempo, num novo ciclo, percebe? Então eu não sei qual é esse desejo do teu coração hoje e em quanto tempo você quer realizar. E dentro, né, da Mentalize e Realize, dentro das nossas ferramentas, a gente sempre vai falar de colocar data, colocar tempo, desenhar. Porque eu quero atingir aquilo e aquilo é minha motivação. Mas eu preciso estar com o radar ligado. Quem eu preciso ser para atingir lá, o que eu preciso aprender para atingir. E ter resiliência nesse processo. E aí a gente entra aqui, né, nas lives, entra nos encontros ao vivo lá da Mentalize com os membros, para trazer ferramentas, para trazer esse respiro, pra gente dar conta, porque juntos somos mais fortes, certo? E aí, fazendo sentido? Deixa eu ler um pouco aqui, ó. Perfeito, tem processos que passamos na vida, que por mais doloroso que seja, e por mais rede de apoio e amor que temos, ainda assim são processos só nossos. E esse é um ótimo momento de reconectar e iniciar o processo de cura de autoconhecimento. É isso mesmo. Nós somos seres que chegamos no mundo sozinhos. E nós vamos embora sozinhos. Então nós temos o nosso papel, a nossa função. E quando a gente se conecta com a fonte, quando a gente se conecta com a nossa espiritualidade, a gente dá conta com uma energia renovada, com uma força restaurada, né? Porque nós somos parte de um todo muito, muito maior. E eu trouxe para vocês um versículo aqui que faz muito sentido para mim e que ele fala sobre estar ansiosos, né? Temos vivido tempos de muita ansiedade. O mundo pós-pandemia acelerou demais, né? Muita gente que não estava na rede social foi para a rede social. Muita gente hoje teve muitos ganhos, tá, gente? Não é uma reclamação, não, porque tem trazido muitos benefícios, muitas coisas boas. Mas a gente cada vez mais precisa centrar. Cada vez mais precisa encontrar esse eixo, né? E aí, ó, em Filipenses 4, do 6 ao 7, diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus por oração e súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Vou deixar lá para vocês nos stories também. Então, para aqueles dias mais desafiadores, se conectem com a fonte e pede: hoje é aquele dia que eu preciso dessa paz que excede todo entendimento. E a partir daí, eu vou entender que o meu legado, o que eu tô deixando aqui, é a cada momento, a cada dia, a cada abraço, sabe? A cada dia que eu chego em casa pilhada e eu consigo não descontar em alguém, é o meu legado. A cada dia que alguém passa triste perto de mim, que eu falo: olha, eu tô aqui, vai passar, me dá um abraço, como eu posso te ajudar? É o meu legado. Quando eu vejo que um filho foi mal na prova e tá ali arrasado, ao invés de eu cutucar e falar: foi mal mesmo, tem que estudar mais, eu falo: viu, eu também já fui mal na prova um dia, e eu sei que dói. Dá um abraço aqui, a gente vai pensar junto numa solução. O dia que o marido chega em casa pilhado, esbravejando, e vejo você entrar nessa pilha, fala assim: vai lá, amor, toma um banho, depois a gente conversa. Ou dá um copo d'água. Então, a gente sempre tem boas oportunidades de deixar o legado no coração das pessoas. Então, o mundo aí fora tem deixado essa palavra de legado, de propósito, meio que solta, meio que perdida, parecendo que você tem que fazer tantas coisas, sabe, gigantescas e mirabolantes. E aí o que acontece? O seu cérebro desconecta, porque ele fala: meu, não é pra mim. Eu tô aqui na minha luta diária, eu tenho que pagar meus boletos, tá complicado, eu não tenho rede de apoio, tá difícil. Aí você fala: que legado que? Então, reconstrói essa palavra dentro de você. Legado, sim. Legado nos corações, legado nos sorrisos, legado por onde você passar.
Esses dias eu tava no semáforo, veio, né, uma pessoa pedir ali dinheiro e eu não tinha nenhuma moeda no carro. E aí eu falei, olha, sinto muito, mas eu realmente não tenho nada aqui pra te dar. E aí era uma mulher, até uma senhora, ela falou assim, você já me deu, filha, você já me deu seu sorriso. Gente, quando ela falou aquilo, eu me emocionei. Porque quantas vezes a gente fecha o vidro, a gente não olha. E isso não só para as pessoas que estão na rua. Às vezes para as pessoas que a gente mais ama. Porque tá no dia ruim, responde de qualquer jeito. Qual legado você tá deixando no coração das pessoas? E você vai conseguir a cada dia mais a partir da espiritualidade, a partir da fonte. Porque a fonte te traz uma paz que excede todo entendimento. E quem tá em paz, quem tá feliz, consegue dar conta do restante. Não é vestir capa de Mulher Maravilha, super-homem, não. Mas é conseguir um fôlego extra para os dias mais desafiadores. Certo, pessoal? E agora, deixa eu ver como a gente tá de horário. Já tá dando aí uns 40 minutos, mas eu quero, vamos fazer um exercício com vocês. Uma prática. Então agora, não sei se você consegue fechar os seus olhos. Ah lá, quem está feliz consegue fazer gente feliz. É isso aí. Maravilhoso, perfeito cada palavra, aramaico. Muito bom, meus amores, que vocês saiam daqui com energia renovada, né? É profundo, é forte, né? É necessário. E se vocês puderem sentir vontade de chorar, chore. Eu falo, não briguem com o choro, né? O choro é a nossa alma manifestando algo, as nossas emoções que não podem ser verbalizadas. E depois a gente tende a renovar, né? Então não briguem com o choro. E eu vou fazer um exercício rápido aqui, uns 5 minutinhos, nem isso. Né, de conexão com isso. Então, eu não sei se você pode, aí onde você está, fechar os olhos, né, descruzar pernas, braços, encostar assim na cadeira, sabe? Ficar mais relaxado. Mas se você não puder agora, faz do jeito que dá agora e depois você assiste a gravação e refaz. Mas agora você vai fechar os olhos e vai fazer uma respiração bem profunda, puxando o ar pelo nariz, soltando pela boca. Isso. Mais uma vez, puxa o ar pelo nariz. Solta pela boca. E nessa última vez você vai sentir esse ar de vitalidade, de coragem, de energia. Ele vai entrar pelo seu nariz. Você vai sentir alegria chegando, espiritualidade chegando, renovação chegando. E quando você expirar, vai soltar preocupações, vai soltar ansiedades, medos, vai soltar tudo aquilo que não te faz bem. E agora você vai colocar as mãos assim, ó, na sua mente, na sua cabeça. Antes você vai dar umas dedilhadinhas assim, sabe? Como que pra ativar, acordar alguns pontos assim. Isso, com toquinhos assim de piano na cabeça. E depois você vai colocar a sua mão assim e você vai sentir que da sua mão brota uma luz branca, forte, que chega do mais alto dos céus, do mais alto da espiritualidade, passa, canaliza pelas suas mãos e atinge todo o seu corpo. E junto com essa luz branca, ela encobre cada célula do seu ser. Cada pedacinho, ela restaura os seus órgãos, ela te dá vitalidade. E ela vai ativando os seus chakras, começando pelo coronário, como disse a nossa terapeuta aqui, Karina, muito bem. Quem tem esse conhecimento dos chakras, né, dos 7 chakras, já vai conectando com isso. Já vai colocando ali tua intenção na restauração de cada um dos chakras. E essa energia, essa luz branca, essa vitalidade atinge todo o seu ser. Sente cada pedacinho seu sendo invadido por essa luz. E essa luz te dá sorriso. Sorri agora. Faz um sorriso em formato assim, com o seu rosto mesmo. Sorri mesmo, de verdade. E começa a pensar coisas boas. Traz aí na sua mente momentos de felicidade,
de gargalhada. Quando foi a sua última gargalhada gostosa? Qual vai ser os abraços que você vai dar ainda hoje com muita força? Quais vão ser as gratidões que você vai fazer hoje ao longo do seu dia, até na hora de dormir? Ao acabar essa live, todo o restante do dia você vai agradecer por tudo. Agradecer por estar respirando, por estar se movendo. Agradecer pelos desafios, porque eles te fazem uma pessoa melhor. Agradecer porque você está aqui aprendendo. Agradecer por tudo. Olha lá, as gargalhadas. Né? Vamos gargalhar muito. Ativar a alegria em nós. E já vai agradecendo, já vai pensando em coisas boas. Já vai pensando em quem você vai abraçar hoje. E você pode ir voltando, abrindo os seus olhos. Vai voltando pra cá pra gente finalizar, encerrar esse momento gostoso juntos. E agora, para encerrar, quem puder, coloca aí uma palavra que representou para você essa live. Qual o teu compromisso com você mesmo a partir dessa live, a partir desse momento? Coloca aí. E vai sentindo essa leveza que se instaurou em você. Vai sentindo como você fica a partir de agora para terminar essa semana, né? Para encerrar esse ano com tudo. Revisita ali o que você tem feito, né? Volta, assiste a live gravada, faz os exercícios, se conecta com o que há de melhor em você e segue, né? Para fazer muitas coisas boas ainda esse ano. Ó, as palavras: ressignificar, paciência, autorresponsabilidade, determinação, renovação de si mesmo, pausa. Uau! Muito bom, parabéns, meus amores, parabéns por se conectarem, por se permitirem. Então nós vamos encerrar, vai ficar gravada. E como eu prometi para vocês ao longo da live, eu vou deixar lá nos stories agora essa pirâmide dos níveis neurológicos para vocês se conectarem com isso. E também esse versículo que eu trouxe para vocês, certo? E a palavra, deixa eu ver se eu consigo dar um print aqui, porque aí eu vou colocar lá também. Ó, as palavras aqui que subiram, ó. Muito bom. Então é isso, ó. Muita ressignificação para vocês, paciência, autorresponsabilidade, determinação, renovação de si mesmo e pausas. Que as pausas e todas essas palavras, todas essas ações, todas essas atitudes nos dão energia e força para seguir a vida. Ah lá, recomeço. Por mais momentos de leveza assim no meio da tarde, que delícia, que gostoso, que bom que vocês gostaram, estamos juntos, um beijo no coração de vocês, encaminhem a live para quem vocês sentem no coração aí, pensem em 3 pessoas que precisam dessa pausa, desse recomeço, dessa ressignificação, desse renovo, encaminhem para as pessoas e falam: olha, tava aqui na live, lembrei de você, então assista, tá bom? Um beijo, fiquem bem e uma ótima tarde.